Capítulo 2123 Gênio Tolo, Parte 1. Ao combinar os encantamentos e a massa do golem com os cérebros e as habilidades de linhagem compartilhadas de seus escolhidos, Knight conseguiu conceder ao mais fanático entre seus seguidores o poder de uma besta imperador desperta. Além disso, o elemento leve que enchia o ar curava suas feridas tão rápido quanto o sistema de auto-reparo dos golems as reparava. Knight nunca usou os construtos em batalha porque eles só podiam ser usados por alguns minutos de cada vez. Sem uma cápsula de recarga, eles se transformariam em lixo inútil no momento em que ficassem sem energia. Para piorar a situação, tanto o golem quanto o escolhido necessitaram de um prisma cada, tirando parte de seu poder e infligindo a ela todos os danos que sofreriam. Admito que sua irmã não é burra, mas também não é inteligente. Xenagrosh riu enquanto se transformava em um dragão das sombras de tamanho humano, abrindo suas asas para coletar o máximo de energia que pudesse. O plano de Knight era encher o ar com tanto elemento de luz que neutralizasse tanto os feitiços do caos da abominação quanto os de sua pele que geraram o toque da abominação. No entanto, ela não levou em conta os híbridos. A razão pela qual seu núcleo negro excedeu os limites de um Eldritch foi que seu núcleo de monstro equilibrou os efeitos destrutivos que a conjuração de muito caos causou. Pode-se dizer que a única coisa que limita o poder de um híbrido é a quantidade de caos que o segundo núcleo pode neutralizar com segurança. O elemento de luz ao redor deles não teve efeito sobre a fome sem fim do núcleo negro, mas seus efeitos acumularam-se com os do núcleo do monstro. Xenagrosh agora estava livre para empurrar seu núcleo negro mais longe do que nunca, ao mesmo tempo que dava à sua força vital a oportunidade de experimentar e se adaptar ao seu novo estado elevado. Os golems pesavam algumas toneladas, mas a forma real de Xenagrosh era muito mais pesada e, comparada à sua massa, eles eram tão leves quanto crianças. Ela precisava apenas de uma mão para capturar um golem e jogá-lo contra o chão para impedi-lo de escapar. Esses caras são alguém que você conhece? O dragão das sombras perguntou com um grunhido. Os dois prismas estavam emitindo grandes quantidades de elemento de escuridão que depois de entrar em contato com seu toque abominável se transformou em caos. Isso causou grande dor a Xenagrosh e a forçou a regenerar constantemente as mãos. Além disso, os mortos-vivos estavam lançando vários feitiços de nível 5 dos golems e mais que eles mantinham em mãos. Manter os escolhidos sem matá-los teria sido quase impossível se não fosse pela massa superior e pelas habilidades de linhagem do dragão. Ela continuou respirando fundo, que se transformou em rajadas de chamas de origem violeta claras que ela emitia de seu corpo, usando-as como proteção contra os feitiços. Eles ainda atingiriam Xenagrosh, mas seu poder destrutivo foi reduzido o suficiente para que sua metade Troll curasse suas feridas antes que pudessem abrir totalmente. Não. Dusk balançou a cabeça enquanto estudava seus prisioneiros com visão de vida. Eles parecem jovens e seu núcleo sanguíneo não pode ter mais do que algumas décadas. No entanto, como são os escolhidos da Knight, eles deveriam saber como somos. Antes que o cavaleiro pudesse completar a frase, o dragão das sombras lançou um vazio uivante de cada uma de suas mãos, mirando nos prismas que se projetavam das construções. Os feitiços do caos foram rapidamente enfraquecidos pelo elemento de luz superabundante no ar, mas a queima-roupa, eles tinham todo o poder de que precisavam. Os prismas, a pedra e o metal encantado simplesmente desapareceram junto com os mortos-vivos que continham, deixando para trás uma nuvem de poeira fina. Um sorriso cruel apareceu em seu rosto ao pensar na dor que Orpal sofreria devido à ligação entre os prismas e a Knight. Cada ferimento que o dragão das sombras infligiu a eles, o cavaleiro também experimentaria. Xenagrosh não sabia que devido ao espaço selado em que Orpal estava preso, ele estava a salvo das consequências da morte de seus escolhidos, assim como não poderia recuperar o poder armazenado dentro deles. Ambos continuariam perambulando pelo grifo dourado e retornariam ao seu dono no momento em que encontrassem uma abertura. Por que você fez isso? O cavaleiro e Kira perguntaram em uníssono. Poderíamos tê-los interrogado. Não, não poderíamos.
Um estalar de dedos de Shenagrosh transformou parte do elemento de luz no ar em luz visível, iluminando o corredor. Durante uma das tentativas anteriores do Conselho para eliminar Meun, eles descobriram que seus escolhidos compartilhavam algum tipo de ligação mental não apenas com ele, mas também entre eles. Isso permite que eles coordenem perfeitamente suas estratégias em batalha e compartilhem informações instantaneamente. Se disséssemos a eles o que procuramos, teríamos alertado o resto dos escolhidos neste e em outros palácios. Nesse ponto, nossos irmãos teriam perdido a vantagem da surpresa e nossos inimigos provavelmente teriam destruído tudo que possuem no grifo dourado. Faz sentido. Dusk assentiu. Teria sido a moeda de troca deles e não teríamos como discernir a verdade da mentira. E isso se conseguíssemos fazê-los falar. Todos os cavaleiros dão aos seus escolhidos a possibilidade de detonar seus prismas quando confrontados com um destino pior que a morte, então mantê-los prisioneiros e torturá-los não é uma opção. É melhor irmos então. Keegan disse. Se eles escolheram seguir o Nashat, esses caras não podem ser muito brilhantes, mas é apenas uma questão de tempo até que percebam a razão de estarmos aqui talvez, e talvez não. O sol vermelho se moldou em sua forma real. Sua figura cresceu de uma criança para a de um homem de beleza etérea com 1,9 metros de altura. Seu cabelo ruivo ficou loiro, a pele rosada tornou-se vermelha brilhante e seus olhos assumiram um tom de laranja tão claro que eles pareciam tremeluzir como chamas toda vez que ele movia o olhar. Suas roupas de gala se transformaram em uma armadura vermelha completa e as lâminas gêmeas curtas em seu grande machado. Tanto a armadura do escorpião quanto o Firebrand foram remodelados por Baba Yaga quando ela os adaptou para as necessidades de Kelia, mas Dusk poderia mudar sua aparência para a de sua forma antiga. Eu sou o Cavaleiro do Sol Vermelho e o Rei Silencioso da Corte do Dusk. Vim para recuperar o que é meu. Junte-se a mim ou morra. Sua voz rugiu pelos corredores vazios, o eco tornando suas palavras altas e claras mesmo a grande distância. O que é que foi isso? Shenagrosh perguntou através de seu link mental. Uma história de capa crível. Dusk respondeu. Os subordinados da Night já sabem que estão sob ataque e agora pensam saber o motivo. Minha irmã pegou tesouros da minha corte depois do meu desaparecimento e estou aqui para recuperá-los aos montes. Ideia brilhante, Keegan ponderou. Isso explica a presença de um dragão e dá aos escolhidos esperança de sobrevivência. O problema é que isso expõe sua presença. Agora todos os escolhidos da Night sabem que você ainda está vivo. Um problema para outro dia. Agora vamos embora. Dusk e os híbridos avançaram, indiferentes às armadilhas e aos arranjos à sua frente. Capítulo 2124 Gênio Tolo, Parte 2. A armadura do cavaleiro era feita de Davros puro e encantada por Baba Yaga. Seu poder não foi afetado pelo estado enfraquecido de Dusk. O mesmo se aplica a Firebrand, que ele usou para interceptar os projéteis físicos encantados que choviam sobre ele de todas as direções, enquanto os feitiços defensivos de sua armadura cuidavam das armadilhas mágicas. Esta é uma boa oportunidade de aprendizado para você. Faça o seu melhor e não se preocupe. A armadura do escorpião pode aguentar bastante, ele disse enquanto deixava Kelia no controle. A jovem gritou interiormente de surpresa, achando difícil controlar tanto o grande machado quanto o corpo masculino adulto. Um observador externo poderia ter notado os movimentos do cavaleiro de repente se tornando desajeitados e amadores, se não fosse pelas abominações. Agora que Keegan também havia se transformado em uma forma humanoide, era difícil desviar o olhar dele e de Shenagrosh. O Fênix, Balor usou seus olhos amarelos, pretos e vermelhos para absorver a energia elementar armazenada dentro das armadilhas, neutralizando-as no momento em que foram acionadas. Cada um dos olhos malignos liberaria então o poder coletado na forma de um pilar elementar tão concentrado que cortava a pedra encantada do complexo subterrâneo. As formações mágicas precisavam de uma configuração precisa de runas para funcionar e Keegan apagou dezenas delas de uma vez. No momento em que os raios acionaram uma armadilha, eles tinham menos poder destrutivo do que um fogo de artifício.
O dragão das sombras, em vez disso, lançou um jato de chamas de origem após o outro, queimando feitiços e matrizes. Qualquer dispositivo que escapasse do ataque combinado seria imediatamente abatido pelos feitiços espirituais de Kelia, reforçando a impressão de que o cavaleiro ainda estava com todo o seu poder. Ao chegarem ao primeiro cruzamento, Dusk sinalizou para os híbridos pararem. Agora que os corredores estavam iluminados, ele percebeu que havia algo errado com o chamado Palácio do Prazer. Não havia tapetes tecidos à mão, nem móveis caros, nenhuma daquelas obras de arte cafonas que retratavam Orpal e suas fantasias pervertidas sobre as quais Dusk havia lido nos relatórios do conselho. Ambas as passagens à esquerda e à direita eram estéreis. Além das matrizes no ar e dos encantamentos nas portas fechadas, não havia nada que a visão da vida pudesse captar. Isso não faz sentido, ele disse enquanto verificava os arredores. Este lugar deveria ser o playground do anfitrião da minha irmã, mas quanto mais avançamos, mais parece uma fortaleza simples. Você está sugerindo que recuemos? Keegan perguntou. Não, apenas que hajamos com cautela, a jovem respondeu enquanto quebrava o grande machado em duas espadas curtas com as quais ela estava mais familiarizada. Devemos nos separar? Shenagrosh olhou para os dois lados, mas eles não ofereceram nenhuma pista sobre para onde levavam. Para qual finalidade? Cobriríamos mais terreno, mas com a magia dimensional selada não teríamos como nos reagrupar rapidamente. O cavaleiro balançou a cabeça. Além disso, sem nós, você não teria como saber quem dispensar e quem matar. Shenagrosh podia sentir no corredor à esquerda o cheiro de comida humana, então eles decidiram seguir naquela direção. Indicava a presença de seres vivos que talvez pudessem lhes fornecer informações valiosas. No momento em que passaram por algumas portas fechadas, elas se abriram de repente, revelando a presença de um pequeno exército de mortos-vivos que rapidamente invadiu as duas extremidades do corredor. Não importa o número deles. As formigas ainda são formigas. Keegan disse enquanto cobria as costas de Dusk enquanto Shenagrosh cobria a frente. Eu não teria tanta certeza. Kelia pôde ver com a visão da vida várias matrizes que estavam inativas até um segundo voltarem à vida com energia. Uma poderosa formação gravitacional virou a grande massa dos híbridos contra eles, fazendo seus joelhos quebrarem sob o mesmo peso e seus feitiços errarem seus alvos por uma ampla margem quando eles caíram de cara no chão. Kelia só conseguiu se manter de pé graças à armadura do escorpião. O Davros não apenas não se incomodou com o aumento da gravidade, mas também as várias peças da armadura foram interligadas com tanta maestria que ele podia ficar de pé sozinho em todas as posições sem pesar sobre o usuário. Vamos trabalhar juntos para desfazer a matriz rapidamente, Kelia disse. Não temos chance contra tantos mortos-vivos sem nossos aliados e talvez até com eles. Feche os ouvidos. Dusk conseguiu avisá-la na hora certa. Aqueles que bloquearam seu avanço foram Banshees que gritaram em uníssono para produzir uma poderosa onda de choque, enquanto aqueles que impediram os intrusos de recuar foram Vendigos que ativaram sua própria habilidade de linhagem, lamento arrepiante. As vozes dos Banshees ricochetearam nas paredes e foram amplificadas pela acústica dos corredores. O que Dusk confundiu com eco era na verdade uma característica de uma seção da fortaleza, projetada para capturar e focar o som em um local específico. Aquele que eles acabaram de passar e onde a matriz gravitacional estava centrada. Os Vendigos, em vez disso, foram uma contramedida contra usuários do chamas de origem como Lititista. Seu lamento arrepiante drenou a umidade da sala e fez a temperatura cair a cada segundo, atingindo rapidamente -100°C. As Banshees produziram ondas de choque que devastaram os corpos dos invasores enquanto os Vendigos minavam suas forças, ao mesmo tempo em que a pressão das matrizes gravitacionais os impedia de mover o músculo. Shenagrosh e Keegan tentaram respirar fundo várias vezes, mas o ar congelado transformou a umidade em suas gargantas em gelo, tornando impossível respirar mais do que pequenos suspiros de cada vez. Droga! Aquele bastardo do meu não fazia coisas pela metade como de costume.
Este lugar tem um conjunto de medidas defensivas equivalentes a uma antiga casa mágica ou ao covil de um desperto, e nós entramos nele como idiotas. O dragão das sombras tentou usar sua habilidade de linhagem para reduzir a densidade de seu corpo e escapar do aumento da gravidade, mas isso só piorou as coisas. À medida que ela transformava seu corpo e equipamento em uma forma etérea, o frio passou mais facilmente por sua armadura, enquanto as ondas de choque dissipavam os fios de fumaça, destruindo-a. A Fênix Negra não se saiu melhor. Kiga usou suas habilidades de linhagem para se fundir em sua própria sombra e escapar do cerco, mas não conseguiu encontrar uma sombra grande o suficiente para conter sua forma esparramada. Não posso acreditar que sua mãe seja uma forjadora tão boa que ele, disse surpresa enquanto Davros silenciou os ouvidos e selou todas as aberturas da armadura do escorpião, mantendo-a isolada por dentro. Ela também é sua avó agora, Dusk respondeu. Use os presentes dela, que ele ativou uma das habilidades de Firebrand, explosão solar, liberando uma explosão de chamas vermelhas de cada uma de suas lâminas gêmeas. Com seus aliados rastejando no chão, ela tinha uma linha de visão clara de ambos os grupos inimigos que se encontravam envoltos em fogo vivo. O encantamento não apenas tinha um poder destrutivo incrível, mas também liberava tanto calor que a explosão solar impossibilitou a respiração de suas vítimas. Ou melhor, os mortos-vivos ainda poderiam inalar ar para manter suas respectivas habilidades de linhagem ativas, mas isso destruiria seus pulmões. Continua no próximo vídeo.